Legal, galera. Vamos dar prosseguimento aqui então ao artigo 39 da Constituição Federal, servidores públicos, no seu parágrafo 4º agora. Olha lá. O membro de poder, agora ele vai tratar de subsídio, galera, que é aquilo que nós víamos falando anteriormente. Deixa eu só pegar aqui o marca-texto. Só um pouquinho, galera. Aí. Galera, aqui ele vai falar então do subsídio fixado em parcela única. Esta é a regra geral do subsídio, ok? Lembra-se que a gente veio dizendo, né? A Constituição Federal em alguns determinados momentos se remete a vencimento, a outros a remuneração e a outros ainda a subsídio. Então tá aqui o que seria o subsídio. Subsídio fixado em parcela única. Subsídio, então, é parcela única. Em regra, não podendo ter acréscimos. Nós já veremos isso. Então, olha lá. O membro de poder, então, o membro de poder, seja ele poder executivo, legislativo, judiciário, o detentor de mandato eletivo, então quem possui mandato eletivo, os ministros no âmbito da União, ok? E secretários. Galera, apesar de secretários, ele trazer aqui secretários estaduais e municipais, nós podemos ter na prática secretários no âmbito da União, ok? Nós temos secretários no âmbito da União. Por exemplo, hoje, atualmente, na data de hoje, nós não temos um Ministério da Previdência, nós temos uma Secretaria da Previdência. Então nós temos na frente dessa secretaria um ministro ou um secretário? Um secretário, ok? Então é possível termos também secretário, mas é mais comum a gente entender que no âmbito da União, quem fica auxiliando o presidente da República seriam os ministros, em grande regra. Legal? E no âmbito dos estados e municípios, quem auxilia os respectivos chefes do Poder Executivo, governador e prefeito, são os secretários. Secretário da Saúde, secretário da Educação e assim por diante. Legal? Então é disso que eles estão falando. Então guarda aí. Membro de poder, detentor de mandato eletivo, ministro de Estado e secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente. Então, essa informação é importante. Então, eles serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única. Ganham somente aquilo. E daí ele vem e fala, né, galera? E aqui vocês vão ver onde que eles conseguem a brecha. Olha só. Vedado o acréscimo de qualquer, né? Vou até frisar isso aqui. Qualquer. Só um pouquinho. Vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Vedado, não pode. Não pode, o subsídio é parcela única. Mas calma lá. Calma lá. Eu vou até antecipar aqui, mas logo mais à frente ele vai falar. Obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, inciso 10 e 11. Galera, volta e deem uma voltada aí lá no artigo 37, estão com a Constituição Federal na mão de vocês, né? Concurseiro tem que ter a Constituição Federal, inclusive, atualizadíssima sempre com as emendas constitucionais, legal? Volta aí no artigo 37, inciso 10 e inciso 11. Galera, o inciso 10 ele vai dizer que esta fixação tem que ser através de lei. E esta lei tem que ser respeitada a iniciativa de cada poder. Ok? Em regra é isso que vai falar no inciso 10 que você está olhando aí. E no inciso 11 é aquele inciso grandão que nós tratamos no artigo 37, em que ele fala do teto remuneratório. Ou seja, esses subsídios aqui terão que respeitar também o teto remuneratório, de acordo com o que nós estudamos lá no inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal. Tudo bem? É isso que ele está falando. Galera, já quero antecipar para vocês que, então perceba, a gente viu, né? Essa rapaziada aqui do parágrafo 4º serão remunerados exclusivamente por subsídio, que subsídio é parcela única, vedado qualquer tipo de tudo que apareceu aqui. Só que, galera, eles conseguem uma brecha. Eles conseguem uma brecha, ok? Que eu já vou me antecipar. Então, não haverá uma vedação. Não haverá. É isso que eu estou dizendo. E é por este motivo que eles conseguem inflar o subsídio deles. Porque o subsídio não tem que ser parcela única, não poderia ganhar mais do que o subsídio, mas eles acabam ganhando. Sabe por quê, galera? Porque há a permissão, ou seja, não há a vedação, aliás, de indenizações, ok? Então, na prática, em questões de prova, você vai entender que as indenizações, como não está no texto constitucional como uma vedação,
ela poderia, porque realmente, galera, a indenização, no seu conceito, vamos até usar o conceito do direito do trabalho. Na indenização, não é que você está sendo remunerado pelo seu trabalho, pela sua atividade laboral. Não. Indenização, o termo indenização, no âmbito do direito do trabalho, seria uma recomposição do seu patrimônio. Ok? Olha o termo da semântica da palavra. Uma indenização, uma recomposição do seu patrimônio. Então você não está ganhando aquilo pela sua atividade laboral. Não. Você está tendo algum tipo de ônus, ok? Pelo exercício da atividade laboral, e você está sendo então indenizado por esse ônus que você está tendo, só para manter tudo 0 a 0. Só que aqui abre um grande precedente aí para realmente muitas coisas que a gente fica indignado, né? Auxílio terno, né? Que é uma indenização porque eles gastam o terno. E daí precisa recompor o terno que eles utilizam. Entendeu o que eu quis dizer, né? Legal? Então guarda isso daí, galera, que neste subsídio é possível em que seja integrado indenizações. Por quê? Porque indenização não está no rol da vedação constitucional. Legal? Então tá aí, galera. Aqui tá falando então de quem é obrigatoriamente que há a necessidade de receber subsídio. Nós já veremos um dispositivo logo abaixo que ele vai tratar, na verdade, da possibilidade de outros agentes públicos serem pagos através de subsídio. Nós já veremos isso aí no dispositivo mais à frente aqui, legal? Então, parágrafo 4º é isso aí, galera. Parágrafo 5º. Parágrafo 5º. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderá estabelecer, então ele está dando uma faculdade, na verdade é que eles até se utilizam disso, poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos serviços dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, parágrafo 11. Lembrando sempre, né, galera, caiu 37, parágrafo 11, tem que lembrar do teto remuneratório. É aquele inciso bem extenso, que a gente, né, destrinchou bem ele lá e entendemos o teto remuneratório no âmbito federal, estadual, que é dividido em 3, e no municipal. Legal? E que o teto do funcionalismo público é os ministros do STF. Ok? Então é isso que ele está falando só, galera. Que os entes federados poderá instituir uma lei em que ele vai fazer uma relação de qual é entre o maior e o menor, a menor remuneração dentro de cada um dos entes federados, mantendo-se, lógico, respeito ao parágrafo, ao inciso 11 do artigo 37, que é o teto remuneratório. Tem que respeitar aquele teto lá. Legal? Informação bem simplória aqui. Parágrafo 6º, galera. Parágrafo 6º. Os poderes executivo, legislativo e judiciário, então os 3 poderes, publicarão, agora não é mais uma faculdade, agora está exigindo a Constituição Federal, publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Então, não só da remuneração, mas também do subsídio. Lembra que remuneração e vencimento já consta aqui dentro, então tá tranquilo. E não só de cargo, mas também como dos empregos públicos. Então, os 3 poderes, a Constituição Federal manda que todo ano eles publiquem os valores tanto dos subsídios quanto da remuneração dos seus respectivos cargos e empregos públicos. Legal, galera? Beleza. Inclusive, isso aqui tem a ver com o princípio da publicidade. Legal? Parágrafo 7º. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes. Economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação. Para aplicação do desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sobre a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Vamos lá, galera. E aqui no meio também tem uma informação importante, que é em relação a cada órgão, ok? Autarquia e fundação pública, de direito público também.
Legal? Por quê, galera? Porque aqui ele não está falando das pessoas jurídicas de direito privado. Não está. Está falando dos seus órgãos que compõem aqui cada ente federado desse. Vamos dar exemplo na União? Então, a Receita Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal. Esse assunto aqui a gente estuda lá dentro de organização administrativa. Na verdade, a gente já tinha visto isso no artigo 37, quando ele tratou lá também. Ok? Que somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. Legal? A gente discutiu isso aqui já lá no artigo 37, ok? Então perceba que aqui, galera, esta regra, ele está aplicando às pessoas jurídicas de direito público da administração direta em relação aos seus órgãos e na indireta, autarquia e fundação pública. INSS, por exemplo, na autarquia e IBGE, por exemplo, na fundação. Ok? Isso é importante aqui nós entendermos. E o que ele está falando aqui, galera? Ele está dizendo o seguinte: quando a gente está falando de orçamento, pessoal, porque olha aqui, ele está falando de orçamento, né? Ele está se remetendo a recursos do orçamento. No orçamento, galera, quando a gente estuda lá PPA, LDO, LOA, créditos adicionais, sejam eles especiais, extraordinários, suplementares, tudo isso aí a gente estuda na parte orçamentária da Constituição Federal. Tudo bem? E lá, galera, dentro da LOA, ele vai dizer que existem as despesas chamadas correntes e existem as despesas de capital. As despesas correntes, que por isso que eu frisei ali que é importante, ele trata, galera, de aluguel, ele trata de conta de luz, conta de telefone, conta de internet, conta de água, conta de condomínio, conta de material de expediente, material de limpeza, porque são correntes. Isso são despesas correntes. A gente tem todo mês. Todo mês aquele órgão ou autarquia e fundação, ele tem aquela despesa. E a despesa já foi fixada na lei orçamentária anual. Já está lá, fixada quais são as despesas, ok? E esta fixação de despesas também se vinculou-se a uma estimativa de receita, a uma projeção de receita, para que seja pago isso. Então, no ano anterior, a LOA do ano seguinte é votada, para que no ano seguinte, através de duodécimos, então o aluguel de janeiro, o material de expediente de janeiro, o xerox de janeiro daquele órgão, isso são despesas correntes. Só que o que pode acontecer, galera? O que esse dispositivo todo está falando? Que se houver uma economia, tá ali, ó, economia com despesa corrente. Por exemplo, pessoal, a gente está gastando aqui de luz R$7.000. Vamos tentar dar uma economizada para ver se a gente gasta menos com luz, só que já está disposto na LOA 7.000. A gente vai buscar essa economia. Pessoal, a gente gasta com material de expediente, com xerox, vamos tentar agora utilizar mais a via eletrônica, o meio online, os arquivos, ok? Não vamos ficar imprimindo mais tanto material, tudo bem? Legal, a gente consegue economizar uma despesa que é corrente, não é de capital. A gente está preocupado com a despesa corrente, da parte orçamentária, tudo bem? Galera, então se houver esta economia, olha que legal, olha o que ele está falando. O órgão, autarquia ou fundação, fez essa economia trazida lá como uma despesa corrente, que já estava fixada a despesa, então a despesa corrente do INSS era todo mês gastar lá R$390.000. Todo mês. R$390.000. E ela conseguiu uma economia para 300 mil, de acordo com essa boa vontade, né, de todos os agentes que estão ali envolvidos na operação do INSS. Então a própria Constituição Federal diz, para aplicação e desenvolvimento de programas de qualidade, produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, pode pegar esse dinheiro que era para despesa corrente, vamos modernizar o INSS, os computadores, todo o sistema que a gente utiliza, treinamento e desenvolvimento, reaparelhamento e racionalização do serviço público. E olha a parte final, inclusive sobre a forma de adicionar o prêmio de produtividade. Então, galera, olha só, se a gente aqui se economizar, a gente pode pegar esta parte orçamentária que era destinada à despesa corrente e direcionar isso para o pagamento de adicional ou prêmio de produtividade para nós, servidores. Ok? Então, o parágrafo 7º, galera, aqui do artigo 39, é isso que ele fala, que nos entes federados, uma lei poderá disciplinar que aquilo que foi destinado para a despesa corrente
Se for economizado por parte do órgão, autarquia, fundação, e lógico, tem que ser em relação aos seus agentes públicos, para aplicação aqui de uma melhoria da qualidade da prestação desse serviço, que isso vai trazer uma própria qualidade também para o próprio servidor público. E no final ele diz, inclusive sobre a forma de adicionar o prêmio de produtividade. Olha que legal, galera, esse dispositivo aqui. Tudo bem? E muito tranquilo de nós entendermos. Guardem aí os termos-chave, advindo do orçamento. Entendemos aqui um pouquinho, não precisamos se aprofundar tanto em orçamento. Se você já tem esse conhecimento melhor, né, que lá então a gente tem as despesas correntes, temos as despesas de capital, assim como a gente tem as receitas correntes, temos as receitas de capital. Aqui então a gente tem despesas correntes, que é esses exemplos que eu dei: aluguel, água, luz, telefone, internet, material de expediente, material de limpeza, né, essas xerox, essas despesas assim, ok? Que são despesas recorrentes ali durante todos os meses do ano em relação a órgãos e autarquias e fundações, ok? Legal? Fechou o parágrafo 7º aqui? Show de bola, galera. Seguindo, os dois últimos parágrafos do artigo 39, galera. Parágrafo 8º. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira, poderá ser fixado nos termos do parágrafo 4º. Galera, então é uma remuneração. Opa, deixa eu colocar aqui o amarelinho. Ele está falando de remuneração, ok? Dos servidores públicos que ocupam cargos em carreira. Carreira é aquilo que a gente falou. Tem a classe A, classe B, classe C, classe D e assim por diante. E tem os seus níveis dentro de cada classe. Classe A1, classe A2, classe A3 e assim por diante dentro dos seus níveis. 1, 2, 3, 4, 5. Quando chega no último nível de uma classe, ele pula e aí nós temos a promoção, porque dentro dos níveis nós temos a progressão funcional. E quando ele passa de uma classe para outra, aí nós estamos diante do conceito de promoção, ok? Então a remuneração de servidores públicos de carreira poderá, é uma faculdade, galera, tudo bem? Existem alguns cargos que são assim hoje. Poderá ser fixado nos termos do parágrafo 4º. E o que o parágrafo 4º falou para nós, galera? É só a gente correr um pouquinho de novo aqui. O parágrafo 4º falou sobre subsídio. Então perceba que, mesmo aqueles que não estão neste rol aqui do parágrafo 4º, que são servidores públicos de carreira, que possuem a carreira, classes e níveis, a remuneração deles, galera, então, poderá ser fixada por subsídio. Coloca aí do lado da Constituição Federal. Por subsídio. Essa é a informação, ok? E existem muitas carreiras que são assim. Não recebem mais remuneração, recebem subsídio, que é parcela única. Legal? Maravilha! Parágrafo 9º, galera, para a gente fechar o artigo 39 e irmos até o artigo 40, que eu falei para vocês que ele vai tratar de previdência do servidor público, de regime próprio, até tá aparecendo ali já embaixo, ó, aqui do ladinho, né? O regime próprio de previdência social, nós já vamos estudar muito a fundo, até porque ele foi alterado substancialmente pela emenda constitucional 103, que é a reforma da previdência social. Legal? Inclusive esse parágrafo 9º também foi alterado pela própria emenda também, galera. Olha aqui, ó. Emenda constitucional 103. Vamos ver o que esse último dispositivo do artigo 39 nos traz informação aqui. É vedada a incorporação, então, isso é importante, ó. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão ali é crase, né? A remuneração do cargo efetivo. Galera, então, se a vantagem... Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Se a vantagem é de caráter temporário, a Constituição Federal está só reforçando algo que só pelo bom senso nós já entenderíamos. Se a vantagem é de caráter temporário, ela não pode se incorporar à sua remuneração. Ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou cargo em comissão. Ok? Lembre-se que a função de confiança é para exclusivamente quem é servidor público efetivo e o cargo em comissão já não. Mas nós vimos que precisa resguardar um percentual mínimo para quem é servidor de carreira do cargo em comissão. Lembre-se dessa distinção? Então, resumindo, galera, se você está recebendo algo por uma função de confiança ou por um cargo em comissão ou é uma vantagem de caráter temporário,
isto é vedado a incorporação na sua remuneração. Ok? Eu diria até que a Constituição Federal nem precisaria ter ingressado isso aqui através da emenda constitucional. Mas é porque, muito provavelmente, os órgãos públicos estavam agindo desta maneira, incorporando a remuneração, essas vantagens de caráter chamadas de temporário, se é temporário, é temporário. E função de confiança em cargo e comissão, que é de livre exoneração, de livre nomeação e exoneração. Ok? Para você exercer uma função de confiança exclusivamente para cargo efetivo ou para o exercício do cargo em comissão. Aí não há uma exclusividade só de cargo efetivo, mas a lei precisa resguardar um percentual mínimo para servidor público de carreira. Legal? Então é isso, muito objetivo até a informação e muito tranquila de entendermos, né? Esta vedação à incorporação na sua remuneração. E sabe por que isso foi tratado, galera, na emenda constitucional 103? Porque esta incorporação geraria reflexos futuros no momento da aposentadoria, ok? Por isso que até a própria emenda que tratou da reforma previdenciária colocou esse dispositivo aqui no final do artigo 39 da Constituição Federal. Legal? Maravilha, galera! Show! Pessoal, agora a gente vai pro... Superamos mais um artigo, né? Então já superamos o 37, o 38, que tratava da administração pública, já superamos o 39, né? Que tratou aqui do início de servidores públicos. Agora no artigo 40, galera, deixa eu até jogar isso tudo para baixo, porque daí a gente consegue visualizá-lo na íntegra, porque ele está quebrado ali, o dispositivo. Só um minutinho, galera. Deixa eu me posicionar aqui de uma forma mais adequada. Aí, galera. Aí, assim fica bem melhor para a gente visualizar ele na íntegra. Tudo bem? Inclusive, olha aqui, galera. Agora a gente vai começar a ver de fato demais em relação à reforma da Previdência, galera, que gerou reflexos não somente no regime geral, como também no regime próprio de previdência social. Ok? Claro, foi uma reforma da Previdência que gerou impacto em outros regimes. Nos 3 regimes, na verdade, ele respingou a reforma da Previdência. Tudo bem? Então vejam que agora a gente vai começar a tratar, galera. Se você não está com a sua Constituição atualizada, pare o vídeo agora, vá buscar a sua Constituição atualizada, né? Adquira uma ou veja aí através da internet. Mas você precisa estar com a tua Constituição Federal atualizada neste momento, com a emenda constitucional 103. Na verdade, você sempre tem que estar com a Constituição Federal atualizada, porque às vezes é isso que o examinador vai acabar te cobrando na prova, as alterações recentes da Constituição Federal. E a emenda 103, galera, é que eles não tiveram tempo ainda de ser cobrado muito em prova, mas vai ser demais explorado em prova. Tanto aqui na parte de regime próprio, quanto na parte de regime geral, um pouco mais à frente aqui na Constituição Federal, lá a partir do artigo 194, dentro da ordem social, especificamente na Seguridade Social. E também especificamente dentro da Previdência Social, ok? Então vamos lá, vamos dar uma ideia geral aqui deste artigo 40, galera, para a gente poder adentrá-lo aqui e estudar com muita propriedade. Olha só, o regime próprio de Previdência Social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário. Isso aqui é bem importante. Então, caráter contributivo e solidário, já entenderemos isso. Mediante contribuição do respectivo ente federado. Então, vai ter contribuição do ente federado, que a gente pode até aqui chamar de patronal, tudo bem? De servidores ativos, então os servidores ativos contribuirão, lógico, de aposentados e pensionistas. Observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Galera do céu. Como ele falou de contribuição até ali, eu vou deixar tudo que é contribuição em verde e agora eu vou colocar de outra cor o equilíbrio financeiro e atuarial. Galera, de mais importante nós entendermos aqui o início do estudo do artigo 40 da Constituição Federal. Eu falei para vocês que nós chegaríamos no momento de tratar de regime
próprio de previdência social. Então, olha lá. Então, aqui a gente está falando de regime próprio. Primeira coisa, nós temos no Brasil, galera, 3 regimes, tá? E aqui vocês vão ver que os dispositivos vão tratar também dos outros. O foco é o regime próprio, ok? Então, regime próprio, galera, é você lá como servidor público exercendo cargo efetivo. Então, exercendo cargo efetivo. Ou seja, você tem que ter um vínculo estatutário e não seletista. Porque seletista a gente vai ver um pouco mais à frente que ele vai fazer suas contribuições para regime geral. Por quê, galera? Seletista é regido pela CLT. E a CLT diz que você faz a contribuição para o INSS, para o regime geral. Aqui nós estamos diante, então, do regime próprio de Previdência Social, porque você exerce cargo. Você exerce cargo. Cargo. Você exerce um cargo efetivo. Por isso você está vinculado a regime próprio, você é estatutário e, consequentemente, está vinculado a regime próprio de Previdência Social, ok? Então a primeira informação é essa, galera. Nós temos 3 regimes, o nosso foco aqui é no próprio. Mas a gente vai precisar ter uma ideia de regime geral e também de regime complementar. Mas o foco é no próprio. Legal? Não se perca aqui, porque, inclusive, é muitos motivos de cobrança de provas o examinador fazendo essa substituição aqui dos regimes. Então, nós estamos diante de regras do regime próprio, não pode esquecer disso. De previdência social. Galera, vocês não têm ideia. Eu tô aqui repetindo, você pode estar achando assim, meu Deus, Marcelo, já entendemos que é regime próprio. Galera do céu. Como a gente vê o pessoal esquecendo que ele está falando de regime próprio quando você entra nos parágrafos e você esquece. Daí pergunto, não há problema nenhum de questionar. O detalhe é que você está esquecendo que o artigo 40 da Constituição Federal, ele está tratando de regime próprio. Próprio. Tudo bem? Galera, eu estou sendo incisivo para o seu bem. Para você não se perder depois na continuidade dos estudos aqui. Legal? O foco é regime próprio de previdência social. Caráter contributivo e solidário. Galera, para você ter direito aos benefícios e serviços no âmbito do regime próprio de previdência social, você precisa contribuir. Então, o caráter é contributivo. Ok? E quem que faz essa contribuição, galera? O ente federado ao qual você está vinculado. Então, se você está vinculado no âmbito da União, no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios, e até mesmo administração indireta, mas claro, vinculados a esses entes federados, autarquias, fundações públicas de direito público, por exemplo, a autarquia federal e fundação pública de direito público federal estão vinculados à União, ok? Então, o ente federativo vai ter a contribuição dele sobre aquilo que você recebe na sua atividade laboral, ok? Então, caráter contributivo. Quem que tem que contribuir para pagar esses benefícios e serviços? O ente federativo. Os servidores ativos, lógico, vai vir lá no seu contra-cheque o desconto da sua contribuição social para o regime próprio de previdência social. Legal? E de aposentados e pensionistas. Só que, galera, esse aposentado e pensionistas, coloca um asterisco aqui. Porque os aposentados e pensionistas, nós veremos, galera, que isso vai depender de como cada ente federado está hoje instituído em relação aos regimes previdenciários. Ok? Então, em regra, ele está falando que vai haver contribuição de aposentados e pensionistas, mas de todos, não. Não. Não será. E assim, ó, guarda esse asterisco, galera, só não esqueça, coloque mesmo, asterisco, marque. Vou até colocar uma cor diferente aqui. Deixa eu até colocar uma cor diferente. Vou colocar de vermelho, porque isso aqui é importante demais. E é importante, sabe por quê? Se no teu concurso você tem que estudar regime próprio, geral e complementar, você tem que tomar cuidado que lá no regime geral não haverá esta possibilidade, nenhuma hipótese, de termos contribuições sociais sobre aposentadorias e pensões. Não. Não tem. Somente em regime próprio é que pode, mas para todos não também, porque nós precisaremos adentrar aos parágrafos. Eu vou relembrar aqui, não se preocupe. O que eu quero que eu guarde no primeiro momento é que vocês coloquem um marca-texto diferente
E que vocês colocam um asterisco aí nos aposentados e pensionistas. Porque aqui nós temos que discutir minúcias para entendermos quando caberá a contribuição deles e quando não caberá a contribuição deles. Existem algumas regrinhas que nós precisaremos estudar. Ok? Mas no primeiro momento, pode-se ter contribuição então do ente federado, do servidor ativo e do inativo na forma de aposentadoria e também no âmbito do pensionista aos seus dependentes? Sim, essa informação que o artigo 40 está trazendo. Ok? E, galera, perceba que o caráter contributivo e solidário. Por que solidário, galera? Porque aqui é um problema que nós temos, inclusive, na Previdência hoje. Né? Apesar de não existir déficit previdenciário, não existe déficit previdenciário, nem vamos entrar nessa discussão aqui, né? Mas não existe déficit previdenciário. A ideia, galera, dessa solidariedade, inclusive isso aqui é um princípio dentro da Previdência, tá? Vou até colocar para vocês aqui. Essa solidariedade aqui, galera, solidário, isso aqui é um princípio, tá? Isso aqui é um princípio. É um princípio no âmbito previdenciário. Legal? O princípio da solidariedade. É que, galera, hoje você entrando como servidor público em regime próprio, você estará contribuindo para pagar os benefícios de quem esteja recebendo hoje. E você, quando for se aposentar ou gerar algum tipo de benefício, não só, claro, não só aposentadoria e pensão, pode ser um auxílio-doença, pode ser qualquer outro benefício ou serviço gerado no âmbito do regime próprio de previdência social. Quem vai pagar aquele benefício é quem estará contribuindo naquele momento. Entendeu? É quem estará contribuindo naquele momento é que vai fazer o pagamento. Por isso o termo solidário. Hoje, nós, como servidores públicos, estamos sendo solidários com quem está já na inatividade, ou gerou uma pensão, ou gerou outro tipo de benefício. E nós esperamos que quando for a nossa vez, nós receberemos a solidariedade daqueles que estarão naquele momento ali contribuindo para o regime próprio de previdência social. Legal? Entendemos o que é caráter contributivo e a solidariedade? Inclusive o caráter contributivo está dizendo quem é que vai contribuir? Ente federado, servidor ativo, inclusive podendo até termos contribuições de aposentadorias e pensões. Podendo. Está em vermelho, está com asterisco, não vai esquecer. Ok? Está com vermelho, está com asterisco. Para finalizar aqui o estudo do artigo 40, perceba que a gente precisa destrinchar para você entender na íntegra, para você não ter dificuldade em nenhum tipo de questão, ok? Para finalizar, galera, equilíbrio financeiro e atuarial. Observados critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial. É uma outra regra aplicada também no âmbito previdenciário e não deixaria de ser aplicado aqui ao regime próprio de previdência social. Lembra que previdência social, a gente tem 3 regimes. Na verdade, não previdência social, previdência, tiro social, tá? Dentro do assunto previdência, a gente tem regime próprio, regime geral, regime complementar. Temos os 3, ok? E uma regra aplicada à previdência, galera, é o equilíbrio financeiro e atuarial. E é fácil de nós entendermos. O equilíbrio financeiro, a gente tem que dividir os dois aqui. O equilíbrio financeiro, galera, ele se remete ao mês a mês. Então, no mês atual, a quantidade de contribuições, tem a ver aqui, inclusive, com uma relação com o princípio da solidariedade. A quantidade de contribuições que nós estamos tendo, ela é suficiente para pagarmos os benefícios que estão sendo gerados por esse regime? Isso é equilíbrio financeiro, galera. As entradas são suficientes para as saídas? As receitas estão sendo suficientes para as despesas? Isso é equilíbrio financeiro. Mês a mês, vamos vendo, mês a mês. Legal? Já o equilíbrio atuarial, galera, aí não. Aí ele é de uma grande extensão temporal. Aí é para verificar, por exemplo, e isso que induziu essa reforma previdenciária através da emenda constitucional 103, o equilíbrio atuarial, galera, é verificando assim, ao longo do tempo, este regime, ele é sustentável? Ele daqui 5, 10, 20 anos, ele vai ser suficiente para cobrir todos os benefícios e serviços que estão sendo prestados, de acordo com a quantidade de servidores que precisarão se socorrer deste regime ao longo dos anos? E verificou-se que não era possível, né?
É que, na verdade, o profissional atuário, galera, ele não se preocupa com as questões políticas. Ele pega os dados, que é dado a ele, e ele faz uma projeção. Então não é que o relatório atuarial seja um relatório mentiroso. O relatório atuarial do déficit não é mentiroso. O problema é que o poder público não fornece ao profissional atuarial todos os dados. Este é o problema. Ok? Então ele indica de acordo com o dado que ele recebe. E ele recebe o dado e indica, olha, se o sistema continuar desta forma, ele vai quebrar daqui 7, 8 anos, não vai suportar. E ele indica que tenham que ser feitas algumas correções. E é isso que é chamado as reformas previdenciárias. Tivemos várias reformas, não só essa da emenda constitucional 103, e vamos ter mais, galera. Teríamos mais reformas aí à frente também em relação à previdência social como um todo, em todos os regimes, principalmente próprio e geral, ok? Então, equilíbrio financeiro. As receitas estão sendo suficientes para cobrir as despesas mês a mês? Equilíbrio atuarial. O sistema, ao passar dos anos, ele vai se sustentar da forma que estamos hoje contribuindo e com a perspectiva que temos aí à frente em relação à retirada de benefícios desse regime? Ok? Galera, então tá aí. Se estendemos até um pouquinho além do bloco para que a gente pudesse na íntegra, entendermos muito bem aqui, minuciosamente, o artigo 40 da Constituição Federal. Legal? Pegaram tudo aí, né? Maravilha? Então vamos fazer aquela pausa rapidinho e a gente volta para darmos continuidade agora nos seus parágrafos do artigo 40. Legal, galera? Até mais. Tchau, tchau.